Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre perícia judicial e hoje nós vamos conversar com o professor Wesley sobre um tema bastante específico, na verdade, duas áreas de atuação bastante específicas, que é a área do pedagogo e do psicopedagogo. Como esses profissionais podem atuar enquanto peritos judiciais. Talvez você nem soubesse dessa possibilidade de que você, pedagogo ou psicopedagogo, pudesse atuar como perito judicial. Então a gente vai hoje falar sobre isso, as formas de atuação, os caminhos, enfim, todas as possibilidades relacionadas, tanto para você que é pedagogo, psicopedagogo e nem sabia que podia atuar como perito judicial, como também para você que já é perito judicial, já vem atuando, de repente existem novos caminhos, novas possibilidades que você ainda não vislumbrou e que possivelmente a gente vai tratar hoje aqui. E para falar sobre esse tema eu trouxe aqui o professor Wesley, que já trabalha na área há 14 anos, é isso, professor? Exato. 14 anos na área atuando enquanto psicopedagogo, enquanto pedagogo, então ninguém melhor do que ele para poder falar sobre esse assunto. Então, professor Wesley, eu pedi para você se apresentar aí para que a gente possa começar a nossa conversa. Legal. Tudo bem, Albert? Maravilha, professor. Olá, pessoal. Bom, realmente a psicopedagogia e a pedagogia são áreas muito abrangentes, né? E uma das possibilidades de trabalho é junto ao judiciário, atuando como perito judicial. Mas antes, Albert, Sim. é importante deixar claro uma dúvida que muitas pessoas têm, e eu estou sempre enfatizando, que para ser perito judicial não precisa prestar concurso público, né? Verdade. Todo mundo me pergunta isso. Ah, mas poxa, eu preciso prestar concurso público, como que eu presto concurso, quando vai abrir? Não tem concurso público para perito judicial. Para se tornar perito judicial, isso acontece através de uma nomeação feita por um juiz. Legal esse ponto, professor. Começar assim. Então, você que está assistindo agora, você é pedagogo, é psicopedagogo, não é? Ou pedagoga, psicopedagoga, você não necessariamente precisa fazer um concurso público para poder começar a atuar como perita ou como perito judicial. Bacana isso, professor. Exatamente. A legislação, o Código Civil, diz que todas as vezes que o juiz precisar, para julgar uma situação, julgar uma causa, de um conhecimento técnico específico, ele precisa nomear um profissional que vai atuar como perito para emitir um laudo pericial, né? Então, você se torna perito judicial através de uma nomeação feita por um juiz. É isso, professor. E assim, eu queria tocar num ponto que a gente sempre está falando isso aqui, mas eu acho que não custa repetir. Qual é a diferença nesse momento? Porque assim, a maior parte das pessoas que não conhecem essa área, elas acreditam que o perito necessariamente é aquele perito criminal que prestou o concurso. Então qual seria a diferença entre esse perito que prestou o concurso, que a gente chama perito criminal, e a diferença entre ele e o perito judicial? Só para ficar bem claro para quem está nos assistindo agora. Legal. Bom, eu vou gravar um vídeo depois, Albert, explicando melhor os 4 tipos de peritos que existem, né? Existem 4 tipos. Hoje nós vamos falar de um desses 4, que é o perito judicial. Certo. Mas só para diferenciar, o perito criminal é um perito concursado, é um profissional de carreira, um profissional com vínculo estatutário ao Estado, né? Geralmente é um funcionário público estadual em cada um dos estados da federação. Então, só assim, professor, então só esse perito, esse tipo de perito que presta concurso público, perito criminal. É o único que presta? Não é o único que presta, né? Você tem alguns outros institutos estaduais que também têm perícia, né? Também tem perito, mas aí são peritos muito específicos, né? Então... Mas para a gente entender de forma ampla, as pessoas confundem muito o perito criminal com o perito judicial. Sim. Então, o perito criminal é um profissional de carreira, um profissional vinculado ao Estado, né? Então, no exercício da sua função, ele está representando o Estado, e esse sim é um profissional concursado. Então, quem tem o interesse em atuar como perito criminal, quer seguir essa carreira, precisa de fato se preparar para um concurso público e prestar concurso. Porém, existe a figura do perito judicial.
que é o profissional com formação superior que atua no âmbito do processo judicial. E este profissional, Albert, ele é nomeado por um juiz. Nomeado pelo juiz? Não, é nomeado pelo juiz. Então não precisa fazer aquele concurso todo? Não. Esse profissional ele vai se cadastrar no Tribunal de Justiça do seu estado. Certo. E vai se colocar à disposição do judiciário, ou seja, à disposição do juiz. Então, por exemplo, eu sou psicopedagogo. Todas as vezes que o juiz precisar do conhecimento de um psicopedagogo dentro de um processo, ele vai me nomear para que eu possa atuar como perito psicopedagogo naquele processo, né? Então, todas as vezes em que eu estou atuando dentro de um processo, eu fui nomeado por um juiz. Outra frente de trabalho, que a gente pode falar num outro vídeo, com mais detalhes, é a atuação do perito assistente técnico, que também é um perito. Aí já é um outro tipo de perito. Exatamente. Então tem o perito criminal, perito judicial, perito assistente técnico, que é o que o senhor está falando agora. Exato. Porém, o perito judicial e o perito assistente técnico, eles estão atuando dentro do mesmo processo, só que de lados diferentes. O perito judicial é o perito do juiz, é o perito que foi nomeado pelo juiz. Certo. E o perito assistente técnico é aquele profissional que foi contratado pela parte, né, para fazer um parecer pericial. Entendi. Muitas vezes até para acompanhar o trabalho do perito judicial. Mais especificamente, falando da pedagogia e da psicopedagogia, é muito comum as pessoas que se formam nessa área ter como visão de mercado somente a atuação na educação infantil, por exemplo. É o que predomina. Então, é o que eu vejo. Pessoas que se formam como pedagogos, geralmente eles vão dar aula. E geralmente aulas na educação infantil. Então, isso é algo que a gente também precisa desmistificar. Hoje, o pedagogo tem uma abrangência enorme, né? Daria para a gente ficar aqui falando horas e horas sobre os mercados de trabalho para o pedagogo. Sim. Mas são vários. Então, o pedagogo ele pode trabalhar em RH, ele pode trabalhar na pedagogia empresarial, pedagogia hospitalar. Tem várias frentes diferentes e tem a pedagogia forense e tem também a perícia judicial, né? Tem pedagogia forense e pedagogia judicial. Perícia judicial, a atuação do pedagogo como perito judicial. Certo. Então, como que esse profissional pedagogo, você que está aí me assistindo, pode se tornar pedagogo perito judicial ou psicopedagogo perito judicial? Se habilitando junto ao tribunal do seu estado, né? Se cadastrando no site do tribunal quando for informatizado, e se colocando à disposição dos juízes. Todas as vezes que tiver uma demanda para o conhecimento específico de pedagogia ou de psicopedagogia, esse profissional, esse juiz, melhor dizendo, vai te nomear. Eu vou dar aqui alguns exemplos de nomeação de pedagogo ou psicopedagogo. Mas, professor, mas eu acho que para quem está assistindo, quando você fala, você se cadastra junto ao Tribunal de Justiça, isso parece um processo, eu não sei, eu acho, de repente, para quem está escutando, para quem está assistindo, nossa, mas como assim? Eu me cadastro, mas como é isso? É um processo? Tenho que fazer passos? É fácil? É simples? É muito complicado? Só para... Não é? Porque até então as pessoas nem sabiam que existia essa possibilidade de atuar como pedagogo, não é? Pegar o seu conhecimento como pedagogo e ajudar a justiça atuando como perito judicial. Agora, uma vez que eu posso fazer isso, é complicado esse processo, professor? Olha, o processo não é tão complexo, mas também não é tão simples, né? Depende de cada estado, né? Aqui no estado de São Paulo, hoje totalmente informatizado, você faz o cadastro completo dentro da plataforma do Tribunal de Justiça. Porém, no site do Tribunal de Justiça. Aqui no caso é tjsp.jus.br. Esse é o site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Certo. Só, Albert, que existem alguns detalhes. Muitas pessoas no preenchimento, muitas vezes do cadastro, cometem alguns erros e isso acaba dificultando o processo de nomeação, né? O que eu aconselho, e aí eu vou reforçar mais uma informação que eu sempre passo.
o único pré-requisito para você ser perito judicial é o seu título de bacharel ou sua licenciatura. Não há obrigatoriedade de fazer nenhum curso adicional, né? Porém, na maioria das graduações não se fala nada, não se ensina sobre perícia judicial. Então, eu tenho certeza que quem está aí me assistindo, que fez pedagogia, não aprendeu nada sobre esse assunto na graduação, na licenciatura. Olha, Albert, talvez porque é um mercado pouco conhecido, talvez porque há poucos anos atrás se demandava poucos profissionais para essa atuação, né? Então também tem isso. Sim, demanda há um crescimento exponencial de processos, né? E há uma abertura muito grande hoje para a nomeação das mais diversas profissões. Certo. Né? Então, é provável, eu acredito que em alguns anos isso se torne matéria obrigatória nas graduações, porque é uma necessidade. Porém, para quem está aí assistindo, que não sabe nada sobre o assunto, poxa, como é que eu vou fazer esse cadastro? Que documento eu preciso juntar? Eu faço e fico esperando? Enfim, como funciona toda essa tramitação? Eu aconselho fazer um curso básico onde essas informações todas serão passadas, né? Um curso? E é por essa razão que nós criamos um curso livre, um curso rápido, é um curso que tem duração aí de 2 dias somente, mas nesses 2 dias a gente passa todas as informações que são necessárias para logo após o curso a pessoa já iniciar a sua atuação como perito, né? Então, são as informações mínimas necessárias para que você consiga fazer o cadastro, para que você consiga fazer uma petição, escrever um laudo. Tudo isso tem uma linguagem própria, tem uma forma de fazer e que infelizmente não é ensinado nas faculdades, né? Sim. Então isso você pode fazer de forma autônoma, ser autodidata em todos esses assuntos, mas eu aconselho fazer um curso porque isso vai encurtar o caminho, isso vai facilitar a vida de quem quer ingressar na área. Só de falar petição, laudo, de repente já embaralha, né? Você já ouviu falar sobre isso? Talvez não é em um caso na TV, em algum filme, mas na vida real, na prática. E aí o curso ele desmistifica tudo isso e ele traz de forma clara, simples e fácil, inclusive, de fazer, né? Todos os processos são razoavelmente simples, não há nenhum processo extremamente complexo, com grandes aprendizagens, mas sim tem aprendizagens que são fundamentais para dar certo, para ser assertivo. Até porque, professor, para quem de repente está assistindo, nossa, mas será que eu tenho capacidade de fazer uma perícia? Né? Como é isso? A pessoa tem? Porque eu acredito que tenha. Se a pessoa estudou, não sei, de repente 3, 4, 5 anos, um curso, uma graduação, uma licenciatura, poxa, ela passou 3 anos estudando. Eu quero dizer no seguinte, ela vai falar sobre algum outro tema que não seja o tema que ela estudou? Ou não? Como é isso? Isso é importante. O perito judicial, ele aplica o conhecimento da sua área de formação. Então, se você é pedagogo e você foi nomeado como perito judicial, você vai versar sobre assuntos relacionados à pedagogia. Então, isso é importante. Exatamente. Você vai periciar questões ligadas à sua área de formação. Isso significa dizer que todo conhecimento que será aplicado àquela perícia é o conhecimento que foi aprendido durante a graduação ou a licenciatura. Sim, e de repente, na verdade, o que a pessoa muitas vezes já faz no dia a dia, né? Para quem de repente já está trabalhando, a pessoa já faz aquilo corriqueiramente, só que ela nunca fez esse serviço, como posso dizer, prestando esse serviço para a justiça, vamos colocar dessa forma. Exatamente. Né? Legal, isso é importante. E aí, para ficar isso mais claro na cabeça de quem está aí nos assistindo, um exemplo, né? Por exemplo, uma das perícias que eu faço muito é avaliação de crianças, de menores, para inclusão escolar, né? Então, por exemplo, eu avalio crianças com síndrome de Down, dentro do espectro autista, crianças com algum tipo de retardo mental. Eu avalio essas crianças do ponto de vista do desenvolvimento educacional, do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo, avalio quais são as necessidades educacionais de uma criança portadora de uma dessas síndromes,
e avalio quais são as condições daquele equipamento educacional em oferecer os recursos àquela criança para que ela tenha plenas condições de desenvolvimento educacional, de desenvolvimento cognitivo. Bacana. E esta análise, se for feita dentro de um processo judicial, ela é feita pelo perito judicial. E esse perito, por sua vez, precisa ser um profissional com formação nesse assunto, né? No caso, eu atuo como psicopedagogo e me especializei nesses 3 temas, né? Autismo, síndrome de Down e retardo mental. Retardo mental, quando eu falo, você tem vários CIDs que compreendem situações de retardo mental, né? Mas são todas crianças com algum déficit no desenvolvimento educacional e que precisam serem analisadas para que seja entendido qual a necessidade dela, o que pode ser ofertado, quais ferramentas podem ser utilizadas com aquela criança para que ela tenha condições de igualdade, para que ela consiga se desenvolver de maneira adequada. E isso muitas vezes se dá no âmbito judicial porque os pais não conseguiram esses recursos num pedido administrativo, num pedido direto à escola ou ao Estado ou a quem deveria demandar essa educação, e essa mãe ou esse pai é obrigado a ingressar na justiça com um processo judicial para fazer valer os direitos daquela criança. E nesse momento o juiz precisa entender qual é a real necessidade daquela criança. Certo. Se de fato aquela criança tem aquelas necessidades apontadas pela parte que ingressou na justiça. Se ela realmente precisa daquilo que está sendo solicitado, daquilo Exato. que os pais estão pedindo. Exato. E aí quem vai fazer essa análise, quem vai em loco, quem vai ver essa criança, quem vai aplicar testes a essa criança é o perito judicial, né? Então aí entra um profissional, por exemplo, pedagogo, psicopedagogo, para fazer esse tipo de avaliação. Então, professor, conforme você foi falando, eu fui prestando atenção nisso. Você sempre se referiu a questões do âmbito educacional. Então, por exemplo, o pedagogo, aquele que ensina, vamos dizer assim, então está relacionado a esse âmbito educacional, não vai sair disso. Sim, é aquilo que a gente em estava geral, falando antes. Sim, você vai atuar... tudo que está relacionado à educação, ao desenvolvimento da aprendizagem, esses processos. Exatamente. A todos os processos educacionais ou de desenvolvimento educacional, né? Ou até mesmo de desenvolvimento intelectual, cognitivo, tudo que se relaciona à capacidade do ser humano de aprender tem a ver com o profissional de pedagogia. Poxa, né? que bacana. O profissional de pedagogia é o profissional que consegue atuar em tudo que se relaciona à capacidade humana de aprendizagem. Sim. Então, é aquele know-how, aquele conhecimento, aquela expertise que você já adquiriu durante o seu período ali na faculdade. Exatamente. É muito comum o perito judicial, Albert, aplicar dentro do seu ofício, né, ali na elaboração do seu laudo, a sua experiência, a sua vivência como profissional, né? Isso ajuda bastante. Então, na verdade, você vai aplicar, você vai prestar os seus serviços como pedagogo, como psicopedagogo, ao judiciário. Talvez aquele mesmo serviço que você vinha prestando para uma empresa, para uma escola, né? Olha, que através de uma consultoria, você vai fazer isso só que para o judiciário. E quando você faz isso para o judiciário, você faz isso através de um documento chamado laudo pericial. Nossa, eu acho que isso esclarece muito para quem está assistindo. Então, para você que é pedagogo, psicopedagogo, é um conhecimento que você já tem. Você viu o professor falando, de repente você já faz isso, só que de repente no âmbito público ali, você dá a sua aula, você presta uma consultoria para uma empresa privada, você vai pegar esse conhecimento e vai prestar esse conhecimento à justiça. Exatamente. É um conhecimento que a pessoa já tem. Isso eu acho que é esclarecedor, professor. Exatamente. E assim, será que de repente seria possível, professor, você trazer um exemplo de como isso funciona na prática? Não sei, nem que você não dê nomes, mas como é um processo de perícia mesmo? Vamos supor, o juiz te nomeou, como é essa nomeação? Chega por e-mail, chega uma carta na sua casa? Como é que funciona esse processo? Acho que de repente é bacana para ilustrar para a pessoa que está assistindo, poder entender todo o passo a passo. Perfeito.
Bom, eu vou pegar uma das minhas perícias aqui, uma das últimas nas quais eu fui nomeado, para avaliar uma criança com autismo, a criança dentro do espectro autista. O espectro autista é um espectro bastante amplo, eu vou encontrar desde uma criança com sinais e sintomas muito leves, muito sutis, uma criança, vamos dizer assim, um aspecto e com características de uma criança normal, né, mas com pequenas alterações comportamentais, até lá no outro extremo do espectro, uma criança que dificilmente conseguiria conviver numa sala regular de ensino, em condições normais, uma criança agressiva, uma criança que se automutila, uma criança não verbal, ou seja, uma criança que não fala, que tem dificuldade de comunicação, muitas vezes dificuldade de locomoção, dificuldade de se manter num ambiente por muito tempo, enfim, o espectro é muito amplo. Então eu fui nomeado, e o juiz, por ser um espectro muito amplo, somente dizer para o juiz que a criança é autista não está dizendo nada, né? Porque as necessidades de uma criança autista são muito diferentes dependendo do espectro em que ela está. Entendi. Né? Então eu posso ter uma necessidade mínima para uma criança com autismo leve, como eu posso ter uma necessidade de muitos recursos de uma escola especial, por exemplo, para uma criança num espectro muito agressivo, mais severo do autismo. Então só dizer que é autista para o juiz não está dizendo nada. Então ele precisa nomear um perito para ir lá avaliar essa criança e ver as condições, as necessidades dela. Bom, e aí como que eu recebo essa nomeação? Então eu recebo por e-mail, todas as nomeações são feitas por e-mail. Primeiro, não é como a gente estava falando no início, vamos supor que você já tenha feito cadastro junto ao Tribunal de Justiça, tem um processo para fazer isso, mas vamos supor que a pessoa já fez, então ela está lá com o cadastro disponível. Legal. O juiz chegou um processo desse para o juiz, ele precisa nomear um perito, ele vai escolher dentre os profissionais cadastrados, o profissional ou que está mais próximo, ou que ele entende que tem um melhor perfil para fazer aquela perícia. Ele vai olhar um banco de dados? Ele vai olhar um banco de dados e vai escolher ali o seu profissional, o profissional que vai atender. Certo. E aí ele vai te notificar, te intimar por e-mail, dizendo que você foi nomeado para aquela perícia, e você vai dizer para o juiz se você aceita ou não essa nomeação. Olha só. Como que você vai dizer isso? Por e-mail também, né? Você vai peticionar para o juiz, aí já entra a primeira petição, onde você vai, o instrumento, o documento, no qual você vai responder para o juiz se você aceita ou não, quanto vai custar os seus honorários, o número da sua conta, onde esses honorários serão pagos, enfim, certo. Todas as informações que são necessárias para compor esse documento de aceite ou de recusa. Né? Então, você recebeu a nomeação, a solicitação do juiz, e aí você vai escrever num documento se você aceita ou não, os valores, e aí você manda isso de volta para o... Você manda isso de volta para o juiz, ou através de e-mail também, ou já dentro do processo mesmo, se você já tiver cadastrado como perito, se você já tiver a sua assinatura eletrônica, aí tem todo um processo. Então você tem dois caminhos, ou você vai responder já dentro do processo o seu aceite, ou você vai responder por e-mail. Bom, dada essa resposta ao juiz, certo. Imaginando que você aceitou, que aquilo que vai ser periciado está dentro da sua área de conhecimento, né, dentro da sua área de formação. A pessoa já faz isso, ela trabalha numa escola onde, de repente, uma escola especial, vamos supor, onde ela já é o dia a dia dela. Ótimo. Ela só vai ter que escrever sobre isso. Perfeito. Né? Então você aceitou. Né? O próximo passo vai ser, aí tem todos os prazos legais, tem toda a tramitação do processo, que eu não vou detalhar aqui, mas o juiz vai dizer para você, depois do aceite, para você iniciar os trabalhos periciais. Vai te dar a carta verde ali para você começar. Exatamente, para você começar o trabalho. Uma vez que o juiz diga para você iniciar os trabalhos periciais, você vai agendar o local onde você vai periciar essa criança, a escola, enfim, você vai dizer para o juiz como você vai fazer a sua perícia, como, onde e com quem.
Quando você diz você, professor, você está falando a pessoa mesmo, o juiz vai falar, ele que escolhe tudo isso? Exatamente. Não é alguém que vai falar, olha, você tem que ir no lugar tal, um dia tal? Não, em geral não. Em geral é o perito que vai dizer onde, quando e como ele vai fazer a perícia. Onde, quando, como e com quem. Ele tem essa liberdade? Isso, aí ele vai passar essa informação para o juiz e o juiz vai intimar as partes dentro daquilo que o perito colocou, né? Então quer dizer, professor, vamos supor, de repente quem está assistindo, a pessoa já tenha um trabalho. O exemplo que a gente deu, ele ou ela trabalha numa escola de educação para crianças especiais. Isso. E essa pessoa trabalha no período da tarde. Ela poderia agendar então essa perícia para o período da manhã. Sem dúvida, problema. Não tem problema. O trabalho pericial é possível ser compatibilizado com um outro trabalho, né? Você pode agendar suas perícias para o seu horário de folga, para o seu dia de folga, para um horário compatível com aquele seu horário de trabalho. Então eu posso continuar no meu emprego, não preciso sair do meu emprego para começar a fazer perícia? Não precisa. Né? Legal. Desde que o seu horário, que você tenha alguns horários livres para fazer a perícia, é possível compatibilizar o seu emprego com a perícia. Pode ser no dia da folga? Pode, claro, pode ser no dia da folga. Legal. Olha aí, de repente você fala, nossa, mas eu trabalho o dia inteiro, eu tenho folga na sexta-feira, posso agendar minha perícia? Agenda suas perícias todas para sexta-feira. Olha aí. Né? E aí você vai lá, vai fazer o que a gente chama de diligência pericial. O que é a diligência? Diligência pericial é o ato de ir até o local e fazer a perícia em loco. A perícia exatamente. Em si estou em diligência, estou indo fazer a perícia. Estou indo fazer a perícia. Né? Isso é a diligência. A diligência é o ato de ir até o local, ir até a pessoa, né? Fazer a perícia em loco, né? Fazer a perícia no local periciado. Então, mas, por exemplo, esse profissional ele vai avaliar essa criança. Ele pode escolher o local, ele precisa escolher a escola, ou ele pode escolher um outro local, ou de repente a escola é um lugar adequado pelo fato dele poder enxergar a criança no convívio ali escolar? Isso. Fica a critério dele? Fica a critério do perito, sem dúvida, né, essa escolha. Porém, por exemplo, eu escolho muitas vezes periciar a criança na escola onde ela está matriculada, onde ela estuda. Porque ali eu consigo observar exatamente como você colocou, o ambiente escolar e a integração dessa criança com esse ambiente. Eu consigo, inclusive, perceber se dentro daquele ambiente ela tem necessidades específicas. Então, a minha diligência fica mais completa quando eu faço a perícia com a criança na escola onde ela está matriculada ou onde ela pretende estudar. Eu tenho mais recursos para avaliar. A escola não acha ruim, professor? De repente, é uma escola, não sei, de repente a pessoa, você chega lá, existe a possibilidade de quem, sei lá, da coordenadora falar, olha, não quero que faça perícia aqui, não vou abrir o portão para você. Não sei, eu estou criando uma hipótese, de repente isso não... Existir a possibilidade, existe, né? Mas o que acontece? O perito está ali atuando em nome da justiça, em nome do judiciário, ele está cumprindo uma decisão judicial, uma ordem judicial. E isso é avisado antes. E tanto a escola quanto a mãe ou os pais são intimados previamente. Né? Quer dizer, não são nem avisados, eles são intimados. Vai ao oficial de justiça, intima as partes sobre a perícia, então eles são avisados previamente. E não existe a possibilidade de se recusar, né? Na verdade é uma ordem judicial, é uma intimação judicial, uma coisa realmente séria que precisa ser cumprida, exato. Então o perito está indo ali realizar o seu trabalho este que já foi avisado pelo juiz, as partes, né? Todos já estão sabendo, não é nada de surpresa, vou chegar lá, não, todos já sabem que a perícia, exatamente, certinho. Horário, local, data, quem vai participar, tudo isso já foi apontado e as partes já tomarão ciência através de uma intimação. Né? Certo. E aí eu faço a diligência, recolho todas as informações e provas que eu entendo necessária para fazer o laudo pericial, né? E volto. Quais seriam essas possíveis... O que você pode olhar, professor? Você pode chegar lá, eu quero... não é prontuário, como você diz? Prontuário escolar. É o prontuário escolar? Prontuário escolar. Eu quero o prontuário desse aluno. Eu posso solicitar isso junto à escola? Isso. O perito ele pode usar de todos os meios necessários para a produção da prova pericial. Então o perito pode tirar foto, pode filmar,
pode ouvir testemunhas, pode verificar planilhas. No meu caso, por exemplo, nesse exemplo, eu solicito o prontuário escolar e todos os documentos do aluno ali na escola, né? Eu geralmente faço previamente essa solicitação, para a escola já deixar aquilo disponível no dia da diligência. Sim. Mas, uma vez lá em diligência, o perito entende que precisa de mais alguma coisa, ele pode solicitar tudo que for necessário, tudo que ele entender necessário para produzir a prova pericial, né? Então, eu vou coletar todas as informações, fazer as fotografias, os vídeos, enfim, tudo aquilo que eu entendi que é necessário para produzir o laudo pericial. E aí eu volto para o meu escritório, para o meu consultório, enfim, para a sua casa, para o espaço que você tem aí para trabalhar como perito. E vou sentar diante do computador e vou escrever um documento, vou redigir um documento chamado laudo pericial. Ou seja, tudo aquilo que você conseguiu observar, que você conseguiu relatar, que você conseguiu notificar, de repente, relacionado à solicitação que o juiz fez. Exato. E aí dentro desse laudo, o mais importante é, antes de você iniciar a perícia, você recebe do juiz e das partes questões que são chamadas de quesitos. Quesitos nada mais são do que questionamentos feitos pelas partes e pelo próprio juiz, né? Então, são as perguntas que precisam ser respondidas durante a perícia, né? Então, no laudo pericial, o mais importante é o responder a todos os quesitos, a todos os questionamentos, a todas as perguntas, né? O objetivo principal da perícia é responder aos quesitos. Era essa pergunta que eu ia fazer. Então, você já sabe com qual objetivo você está indo fazer aquela perícia. Sem dúvida. Legal. Você vai com as perguntas já feitas, né? Com as perguntas que precisam ser respondidas por aquele trabalho, por aquela diligência que você está indo fazer. Legal. Né? E aí você vai voltar, vai compor o laudo pericial e vai responder principalmente aos quesitos e vai entregar esse laudo, vai peticionar esse laudo no processo, entregar ele ao juiz. E aí, a partir do seu laudo, tanto as partes vão se manifestar, quanto o próprio juiz vai chegar a uma decisão, uma sentença, se baseando muitas vezes naquela prova que você produziu, chamada laudo pericial. Feito isso, Albert, desculpa, imagina. Só para pontuar o quão sério é esse processo, esse trabalho, vamos dizer assim, de perícia, né, de você ir lá, realizar a sua diligência, compor o laudo, passar isso. Olha só, você está passando isso para o juiz. Como o professor falou, ele vai se basear muitas vezes no que você colocou ali, no que você escreveu ali no seu laudo. Vale ressaltar que o laudo pericial está entre as principais provas dentro de um processo. Olha porque o laudo pericial é uma prova científica, é uma prova cujo questionamento se torna mais difícil. Para você questionar um laudo pericial só através de outra perícia, né? Então, é só outro perito com formação igual ou superior àquele anterior que pode questionar aquele laudo pericial. Então, a prova pericial é uma prova técnico-científica e ela é considerada a principal prova dentro de um processo. Então, ela é uma prova muito forte, quase inquestionável, né? Então, quem vai produzir esta prova tem uma responsabilidade enorme, né? Mas, para concluir esse processo, você entregou o laudo pericial, se encerra ali o seu trabalho, né? Você vai receber os seus honorários, aqueles honorários que você que ficou decidido para você dentro daquele processo, você vai receber e acabou ali a sua função como perito judicial naquele processo. Aí, neste momento, você deixa de ser perito judicial daquele processo e se tornará perito judicial numa nova nomeação que virá. Legal. Um ponto, professor, que eu acho que de repente é importante salientar é que o compor desse laudo, ele tem um passo a passo específico também. Não é simplesmente, estou tirando as ideias aqui, vou escrevendo. Tem uma estrutura, um modelo ao qual eu devo seguir, ou
Como é isso? Não, sim, tem uma estrutura mínima definida em lei, né? Definida em lei? Exatamente, no Código de Processo Civil está lá descrito... Tem os parâmetros ali. Exato, os parâmetros mínimos para compor um laudo pericial. Mas, além disso, é muito importante que quem vá atuar como perito judicial converse com alguém ou faça algum curso para aprender a fazer o laudo, para aprender sobre a estrutura desse documento, né? E não só desse em si, mas como todos os outros como passos, todos os outros. Você disse Por isso eu falei no início, não é que tem a obrigação, quem quer atuar, de fazer um curso de formação em perícia judicial, mas é imprescindível, é muito importante que faça, porque esse passo a passo, todos esses detalhes, como compor todos esses documentos, como progredir em cada uma dessas etapas, vai ser aprendido num curso de formação em perícia judicial. Legal, muito Por bacana. isso é importante a importância dessa formação. E esse foi um caso, correto, professor? Exatamente. Onde o pedagogo ou o psicopedagogo pode atuar. Existem diversas outras possibilidades, mas eu acho que essa foi uma... Esse é um exemplo clássico, é o mais comum. Exatamente. Mas o pedagogo pode atuar na avaliação educacional, em casos de família, casos de alienação parental, em processos entre escola, entre muitas vezes pais e escola, né? Entre demandas escolares, enfim. Então tem várias frentes em que o pedagogo ou o psicopedagogo pode atuar. Poxa vida, que bacana. Acho que não teve forma mais clara de repente passar essa informação para você. Então, acho que de repente a gente vai caminhando para o encerramento desse vídeo, dessa conversa. O que é necessário, professor, só para relembrar, de repente, para se tornar um perito judicial? O pedagogo, a pedagoga, o psicopedagogo, ele precisa ter a faculdade, precisa ter mais alguma coisa? Simplesmente a faculdade? O pedagogo, para ser perito judicial, precisa do seu título de licenciatura. Precisa estar com a licenciatura completa, né? Então, precisa ter licenciatura plena em pedagogia. Tá? Então, tem a licenciatura, pode já se cadastrar e pode atuar. É o requisito principal. É o requisito principal. Quem quer atuar como psicopedagogo, além da licenciatura em pedagogia, precisa ter também a especialização em psicopedagogia clínica e institucional, né? Esta é a formação que o psicopedagogo tem que apresentar para atuar como psicopedagogo no âmbito do judiciário. Vamos supor, a pessoa está assistindo, ela acabou o curso dela de pedagogia plena, agora, ela já pode, de repente, tentar pleitear uma possibilidade de atuar como perito? Sem dúvida. Já foi diplomada, está com o documento nas mãos, a partir daí você está habilitado, você está licenciado para atuar como pedagogo em todas as esferas da pedagogia, inclusive no judiciário. Olha só que interessante. Então, a pessoa não necessariamente precisa ter uma pós-graduação, ou mestrado, um doutorado, porque quando fala assim, né, perito judicial, nossa, eu preciso de um doutorado, eu preciso de anos de experiência. Não, só a licenciatura. Que interessante. Tem a licenciatura, está habilitado para se cadastrar e para ser nomeado perito judicial. Que bacana. Para quem é aposentado, professor, pode atuar como perito? Pedagogo, a professora ou professor que de repente atuou anos aí, prestando serviço na esfera pública ali, de repente, ou até mesmo na esfera privada. Poxa, mas estou aposentado, me aposentei, mesmo assim eu posso... Isso não vai mexer ali se eu começar a trabalhar para a justiça, não vai mexer no meu... na minha aposentadoria? Não. Na verdade, eu diria que esse é um caminho muito interessante para quem está aposentado, né? Porque pode ser uma segunda renda sem mexer na sua aposentadoria. Quando você for nomeado perito judicial, você vai receber honorários pontuais por aquele trabalho, né? Então, é uma prestação de serviço para a qual você será remunerada. Você não está criando um novo vínculo empregatício, né? Você não precisa fazer uma desaposentadoria ou para voltar a ter vínculo, não. É uma prestação de serviço pontual e você vai receber por aquele serviço prestado. Então é ideal para quem está aposentado, que não quer ter nenhuma alteração no seu
na sua aposentadoria, no seu status de aposentado. Né? É possível você ter uma segunda renda, voltar a ter uma atividade profissional e continuar com o seu status de aposentado. Olha só que interessante. Será que a gente poderia, de repente, comparar com o que o advogado faz, professor? Porque o advogado trabalha em um caso, acabou o caso... E recebe os honorários para aquele caso. É exatamente, esse é um exemplo perfeito. O perito judicial, assim como o advogado, recebe honorários por causa trabalhada, por causa defendida. Né? O perito judicial vai receber os seus honorários por laudo oferecido, por laudo realizado. Bacana, olha só, para você que de repente está aposentado, está aposentada, uma nova possibilidade, um novo campo de atuação. E professor, eu acho que isso é muito interessante, porque pelo menos eu acho que de uma forma comum, de uma forma geral, as pessoas veem o perito com muito respeito, até às vezes com muita admiração. Sim. Como você sente isso? Não, sim, isso é fato. Me desculpa, porque assim, muitas vezes a gente vê hoje em dia a desvalorização do professor. Né? Você que de repente atua trabalhando como professor para o ensino infantil, muitas vezes existe uma desvalorização incrível. São profissionais brilhantes que prestam um serviço de extrema necessidade para a população e que muitas vezes a gente vê uma desvalorização muito grande. Então, olha só essa possibilidade, porque, poxa, eu vejo perito, quando me falam isso, antes mesmo de eu conhecer a área, mais especificamente, poxa, era uma admiração. Pô, perito, o cara tem que ser muito importante, tem que, não é? Poxa. De fato, Albert, a visão que a sociedade tem do perito, da perícia, é essa de relevância, de destaque, de alguém que que de fato deve ser assim, que deve dominar aquele assunto, né? Que deve saber daquele assunto que está sendo periciado mais que todas as outras pessoas. Você deve ir a fundo naquele assunto. E sim, uma profissão, uma função, na verdade, muito valorizada e muito bem vista pela sociedade, né? Então, muitas vezes, o simples fato de você colocar esse título no seu currículo, de colocar na sua apresentação, já faz muita diferença. Judicial. Perito pedagogo, né? O pedagogo perito. Isso já impacta de forma positiva e é visto pela sociedade, pelas pessoas, de uma maneira bastante positiva, né? Além do que o trabalho pericial é sim bastante valorizado, né? Sim. Eu diria que é um trabalho muito importante para a sociedade, para o judiciário principalmente, porque se não tiver pedagogo atuando, se não tiver o perito ali atuando, sim, os processos não caminham, as decisões judiciais não podem sair se ele não tiver um parecer técnico, se ele não tiver um laudo ali que mostre para ele a visão técnica daquela discussão, né? E muitas vezes até o caminho. É muito comum o juiz tomar uma decisão levando em consideração o laudo pericial, né? Nossa, então, isso que você falou é importante pelo fato de que, de uma forma ou de outra, o seu trabalho, a sua atuação vai, de repente, mudar a vida de alguém. Sem dúvida. Pelo período que a pessoa vai permanecer ali no âmbito escolar, pode mudar de uma forma significativa. Eu costumo dizer que todo laudo que eu faço aqui de alguma criança, eu tenho que ter a responsabilidade. É uma responsabilidade muito porque grande. Eu estou mudando, eu estou influenciando, impactando de alguma forma na vida daquele ser humano para o resto da vida dele, né? O que vai acontecer com ele agora na fase escolar, o que vai ser oferecido a ele de recursos e tudo, é o que vai dizer que adulto ele será amanhã, né? E essa responsabilidade em parte é do perito, é minha, quando eu digo ao juiz o que precisa ser feito ou não para uma criança. Com certeza. Poxa. Acho que é isso, né? Deu pra gente ter uma visão geral aí da pedagogia no âmbito do judiciário, sim, da atuação do pedagogo e do psicopedagogo como perito judicial. Com certeza. Então, para você que está nos assistindo, imagina você no seu currículo, ou então quando alguém perguntar, professor, mas e aí Maria, e aí José, o que você faz? Olha, eu atuo como perito judicial,
perito pedagogo ou perito psicopedagogo. Exatamente. Já pensou isso no seu currículo, você se apresentando dessa forma? Que bacana. Então, tá aí a possibilidade. E eu acho que basicamente é isso, né, professor? Você teria mais alguma coisa para colocar? É isso. Quero reforçar, Albert, o convite para quem nos assistiu aí até agora. Sim. Né, participar do nosso grupo de Telegram. É verdade. A gente vai deixar aqui embaixo na descrição o link para acesso. Esse é um grupo onde, além de tudo que eu falei aqui hoje, vocês podem tirar todas as dúvidas e fazer perguntas. É um grupo composto tanto por peritos como por profissionais que têm curiosidade ou querem saber um pouquinho mais sobre essa área. Então convido todos vocês a participar do grupo de Telegram, cuja discussão, cuja temática é perícia judicial. É gratuito esse grupo? É gratuito, lá você pode fazer qualquer pergunta. Eu geralmente gravo vídeos e áudios com dicas diárias e posto lá no grupo. Então deixo aí o convite e quero agradecer e deixar um abraço a todos. Obrigado pela sua audiência, obrigado por ter nos assistido até agora. Espero ter contribuído com informações úteis para você de repente iniciar nessa nova carreira que é o da perícia judicial. Um abraço para todos. Muito bacana. Pessoal, é isso basicamente. Espero te ver aí no próximo vídeo, no próximo episódio e a gente vai se falando, tá certo? Forte abraço e nós nos vemos. Até mais.